Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje, quando a gente fala sobre concerto de inverno, nos remete a uma apresentação, mas o convite para nós é diferente, não é uma apresentação, é uma forma cantada de louvar e adorar ao Senhor Jesus. Nós vamos passar pela história dos pais da igreja, aqueles que pela geração foram através dos hinos, contando os grandes feitos do Senhor, até que isso pudesse chegar até mim e a você. São histórias lindas hoje que nós vamos conhecer, daqueles que foram inspirados a escrever louvor e adoração ao Senhor. Por isso, tem um convite para você, tá? Não é para assistir, certo, gente? Tá combinado? Todos juntos nós vamos adorar ao Senhor Jesus. Mesmo que você não esteja em pé, mesmo que você esteja sentado, pode abrir a sua boca, pode se juntar a nós aqui e nós vamos erguer neste lugar um trono de louvores ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? A nossa jornada hoje começa em 1891, com o lançamento do Cantor Cristão. Quem cantou músicas do Cantor Cristão aqui? Levanta a mão bem alto. Ah, quantas músicas no Cantor Cristão. E vamos começar com ele, o Inário Oficial das Igrejas Batistas, criados pelo missionário Salomão Luiz Ginzburg, que expandiu-se ao longo do século XX até alcançar 581 hinos. Não vou perguntar quem sabe os 581, mas é isso que tem lá. Pouco depois, em 1922, nasceu a harpa cristã. Quem cantou a harpa cristã aqui? Para embalar a espiritualidade vibrante do movimento pentecostal nas Assembleias de Deus. Embora tenham surgido em momentos históricos diferentes, esses livros compartilham canções preciosas que cruzaram oceanos, vindas dos Estados Unidos e da Europa, e que ganharam uma identidade completamente nova ao serem adaptadas com o sotaque e o coração do povo brasileiro. O maior exemplo desta união é o hino Cegueira e Vista, que também é conhecido como Foi na Cruz. Ele foi escrito na Inglaterra por Isaac Watts em 1707 para retratar a transformação do pecador que se encontra com Jesus Cristo, seu Salvador. O hino ganhou mais tarde um refrão alegre do americano Ralph Hudson e chegou ao Brasil pelas mãos do tradutor Henry Maxwell Wright, tornando-se uma das maiores expressões de fé das nossas igrejas. E hoje nós queremos juntar a tradição do hino com a renovação da música, para mostrar como profundo é o amor do nosso Deus. Porque sabe o que o amor de Deus faz? Ele transforma a dor de Jesus na cruz, na minha alegria e na sua alegria de sermos salvos para louvor e glória do seu nome. Então eu queria que a gente começasse ficando em pé e cantando todos juntos este hino que marcou gerações e que fala da maior história de amor do mundo, que foi protagonizada na cruz do Calvário, amém? Hoje eu sou salvo,
sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então vamos nos alegrar. Foi na cruz que um dia eu fui perdoado, hoje eu sou salvo. Foi na cruz que um dia eu fui perdoado, hoje eu sou salvo. Aleluia. Foi na cruz que um dia eu fui perdoado, hoje eu sou salvo. Foi na cruz que um dia eu fui perdoado, hoje eu sou salvo. Aleluia. Você pode aplaudir? E pode se assentar também. O hino reconhecido popularmente pelo refrão Canta Minha Alma, cujo título oficial no cantor cristão é Segurança, nasceu nos Estados Unidos no ano de 1873. A canção dessa música surgiu a partir da amizade e da colaboração espontânea entre duas mulheres, muito atuantes na igreja da época, a poetisa Fanny Crosby e a musicista Phoebe Knapp. A história conta que Phoebe havia acabado de compor uma melodia ao piano e decidiu tocá-la a Fanny. Como Fanny Crosby era cega desde os primeiros meses de vida, ela tinha uma sensibilidade auditiva impressionante. Ao ouvir as notas musicais, Fanny imediatamente exclamou que aquela melodia transmitia uma bendita segurança de pertencer a Jesus. Diante dessa forte inspiração, a poetisa ditou os versos originais em inglês, batizados como Blessed Assurance, de forma quase instantânea, quando a canção foi trazida para o contexto brasileiro e integrado ao Inário Batista pelo tradutor George Benjamin Knight. A essência dessa mensagem foi totalmente preservada. O hino transformou-se em um chamado para que a congregação deixe de lado as preocupações terrenas e reconheça a bondade de Cristo e celebre com um canto de louvor contínuo, reforçando que, independentemente das situações externas da vida real, a alma do crente pode viver em paz e cheia de esperança. Segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus.
é bom, sempre bom e ouviu o meu clamor e dele eu sou. Canta minha alma, canta ao Senhor, pois ele é bom, sempre bom e ouviu o meu clamor e dele eu sou. E ele é meu, ele é meu. Minha alma canta ao Senhor, Ele sempre Atende louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, bendito sempre, atende louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, pois ele é bom. No Evangelho de João, Jesus conversava com seus discípulos e num daqueles episódios ele disse: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamados amigos. E para introduzir o hino de número 165 do cantor cristão, Em Jesus Amigo Temos, eu quero lhes contar brevemente sobre a vida de um homem que Deus usou para escrever estas palavras. O seu nome era Joseph Scriven. Ele foi um homem cuja trajetória foi marcada pela dor e pela tragédia, mas que no meio do sofrimento descobriu a beleza de uma amizade eterna com o Salvador. Joseph era um jovem irlandês que tinha tudo: fortuna, educação e um futuro brilhante. Ele estava prestes a se casar, mas na noite anterior do seu casamento, a sua noiva morreu afogada. Diante da perda devastadora, quando o mundo parecia desabar, ele reconheceu que o único consolo real estava nos braços do amigo mais querido, Jesus. Mais tarde ele migrou para o Canadá e decidiu viver uma vida de total renúncia e amor ao próximo. No ano de 1855, ao saber que sua mãe estava gravemente doente na Irlanda, Joseph não tinha recursos para visitá-la. Então, para confortar o coração daquela mãe distante, ele escreveu uma poesia. E nessa poesia ele conta sobre sua própria experiência diária com o Senhor. Ele nunca quis que o mundo lesse aquelas linhas. Foi um segredo que ele e o Pai Eterno, tanto que nos anos mais tarde, quando o vizinho achou o papel rabiscado ao lado de sua cama e perguntou se ele o havia escrito, Joseph respondeu com profunda humildade: o Senhor e eu escrevemos juntos. Essa mensagem de conforto atravessou oceanos, ganhou uma melodia inspiradora do compositor Charles Converse e foi traduzida para nós no Brasil pela missionária Kate Taylor. cuidado sem temor. Falta
E o hino, Quão Grande És Tu? Quantos já cantaram essa música aqui? Amém. Você sabia que ele nasceu na Suécia em 1885, escrito por um jovem pregador chamado Carl Gustav Boberg. A inspiração surgiu após ele presenciar uma violenta tempestade de verão, que ao passar de forma súbita, deu lugar a um céu claro, ao canto dos pássaros e à profunda sensação de paz. Maravilhado com o poder da natureza, Boberg escreveu os versos e os uniu em uma melodia folclórica da sua terra natal. Décadas mais tarde, a música cruzou fronteiras e foi traduzida para o inglês pelo missionário Stuart Hine, que adicionou estrofes sobre o sacrifício de Cristo e a esperança do céu. Essa versão ganhou fama mundial e chegou ao Brasil, tornando-se um dos cânticos mais amados das igrejas nacionais. Quão grande és tu, conduz o fiel por uma jornada de profunda reverência, admiração e louvor universal. Toda a criação, desde o céu estrelado, o som dos trovões, as matas e as florestas, funciona como uma testemunha viva da supremacia de Deus. O ensino do hino conecta perfeitamente a grandeza do Deus que governa o universo com o amor íntimo e pessoal manifestado na redenção humana na cruz, mostrando que a única resposta para a alma diante de tanta generosidade é explodir em um cântico eterno de gratidão e aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Esplendor e glória para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinita e clamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta
música Amazing Grace tem sido um instrumento de Deus na trajetória do cristianismo para abençoar pessoas dentro de hospitais, em praças públicas, em presídios. Essa graça maravilhosa tem transformado a vida de muitas pessoas, inclusive a sua e a minha. Essa música é um testemunho autobiográfico sobre o poder do perdão e da transformação de Deus. Foi escrita em 1773 pelo inglês John Newton, que no passado trabalhou de forma cruel como capitão de navios negreiros. Sua vida mudou após sobreviver um terrível naufrágio, momento em que clamou pela misericórdia de Deus e iniciou a sua conversão. Ele abandonou o mar, tornou-se um pastor anglicano e virou um dos principais defensores do fim da escravidão na Inglaterra. Pesquisas históricas sugerem que a famosa melodia do hino pode ter sido inspirada nos lamentos e cânticos que os africanos faziam nos porões dos navios, os quais ficaram gravados na memória de Newton. Anos mais tarde, comunidades negras escravizadas nos Estados Unidos uniram essa melodia aos versos e transformaram a obra de um ex-feitor em um símbolo máximo da liberdade e da resistência. Liberto
sol não mais brilhar. O Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Será pra sempre meu. Será que você pode colocar em pé? Será pra sempre meu. Ele será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Vamos cantar juntos assim? Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me Aleluia. Glória a Deus. Nós temos muitas formas de louvar a Deus. Os irmãos podem sentar? Quando cantamos, louvamos, quando estamos adorando a Deus, nós expressamos a nossa gratidão, mas a oferta e os dízimos também fazem parte do culto e da nossa adoração ao Senhor, do nosso reconhecimento por tudo que Ele tem feito por nós. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primícia e de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A promessa é para mim e para você, e você é convidado a dizer obrigado ao Senhor, demonstrando a gratidão do seu coração, trazendo a Ele os dízimos e as ofertas. Vamos orar ao Senhor antes de recolhermos os dízimos e ofertas. Pai querido, no nome precioso de Jesus, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça, Senhor, que nos alcançou, que nos transformou, e hoje estamos na tua presença, vivendo para o Senhor, para te adorar. Senhor, nós te agradecemos por aqueles que de uma forma voluntária têm sido, ó Deus, generosos para contigo, para com o teu trabalho. Abençoa as suas famílias, as suas vidas, e que o Senhor seja a fonte de inspiração e da decisão de todos aqueles que se aproximam de ti com um coração grato. Abençoa os que vão ofertar e abençoa toda a administração deste recurso. Nós colocamos nas tuas mãos, porque sabemos que tu tens a melhor alternativa para fazer tudo isso ser revertido para o crescimento do teu reino, em nome de Jesus. Amém.
Se a sua mão, se a sua vida estiver com o Senhor, nas mãos de Deus, certamente estará no lugar mais seguro desse universo. E agora nós vamos entoar ao Senhor 4 cânticos especiais. Vou só resumir o título aqui, depois mostro para vocês como cada um deles surgiu. Os guerreiros. Solta o cabo da nau. Lembram desse? O doce nome de Jesus. Santo, santo, santo. Essas lindas trajetórias musicais trazem a mensagem do papel transformador da fé, diante das dificuldades reais do mundo, expressas através das músicas. A essência dessas músicas revela que os hinos não são apenas poesias estáticas no tempo, mas ferramentas vivas, criadas e adaptadas ao coração das pessoas para trazer respostas práticas e fortalecimento para enfrentar suas lutas diárias. Cada composição ensina que a verdade sobre os princípios de Deus são poderosos para arrancar o ser humano da paralisia, do medo e do comodismo. O grande ensinamento coletivo deixado por esses autores e tradutores é que enfrentar as tempestades da vida real exige atitude, fé e confiança no Deus único, Criador de todas as coisas. Ao usar metáforas simples como o comando de um capitão na batalha, a ordem prática de soltar as amarras de um barco com medo de navegar, ou a doçura de um nome que traz paz imediata aos conflitos, esses hinos mostram que a caminhada na fé é uma jornada ativa que exige coragem, atitude e confiança em Deus. Esse caminho começa com o chamado para o alistamento no hino Os Guerreiros, onde somos convidados a sair da zona de conforto e marchar como soldados decididos no meio de batalhas diárias, seguindo o comando firme de Jesus. Essa coragem é colocada à prova no hino Solta o Cabo da Nau, que compara a vida humana a uma viagem de barco e nos desafia a desamarrar as cordas do medo que nos prendem ao porto seguro, incentivando a navegação com fé, mesmo em meio às piores tempestades. Por fim, após a luta e o mar agitado, a caminhada encontra descanso necessário em o doce nome de Jesus, um cântico simples que funciona como um bálsamo confortador, trazendo paz real, alívio e renovação de esperança para o coração cansado. Eles foram moldados para que qualquer pessoa simples pudesse compreender e cantar a sua própria vitória, independentemente da época ou do país de origem da melodia. O objetivo final da música foi sempre a adoração e permanecerá a adoração pelos séculos dos séculos.
Aleluia! Glória a Deus. Quero que a igreja cante comigo. Aleluia! Vamos ficar em pé? Solta o cabo da nau. Aleluia!
Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus! Glória a Deus. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre o louvarei de coração. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre o louvarei de coração. Tão puro nome de Jesus, que meu pesar pôde tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre o louvarei de coração. Teu nome,
doce nome de Jesus. A minha alma salva está, glória a Deus, e nele tu te salvarás. No nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre o louvarei de coração.
Santo, 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 santo. Você pode declarar isso conosco? Santo, 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 santo é o Senhor. Como é maravilhoso podermos declarar o quão santo é o nosso Deus. Vimos, através da música, sua presença e ação em nossas vidas, nos trazendo segurança e paz, renovando a nossa fé, nos impulsionando a vencer cada batalha enfrentada, com Ele à nossa frente. Como o nosso Deus é santo, Ele é onipotente, é verdadeiro, é real. Me emociona falar desse Deus que, com seu grande amor, por séculos e séculos, usou a música para nos fortalecer, nos instruir, nos trazer em vitória. Som. E por toda a eternidade, continuaremos declarando sua santidade. Ao iniciarmos essa noite, olhamos para a cruz de Cristo, que nos mostrou o amor e a oportunidade de nos levar de volta ao Criador. Encerraremos com a mesma mensagem. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Esse hino pode não ter uma história tão marcante em sua composição, mas para mim, esse hino é muito especial, pois foi num domingo, à noite, em janeiro de 1976, após uma mensagem, nosso pastor fez o convite para entregarmos nossa vida a Jesus. A congregação o entoava e eu, naquele momento, fui tocada profundamente e compreendi o primeiro título que esse hino recebeu. Fiz meu Salvador sangrar. Naquele momento, eu entendi quão grande era esse amor. Decidi, publicamente, entregar a minha vida a este Salvador. E foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Nesse instante, tornaremos a cantá-lo com um novo arranjo musical, composto pelo nosso querido Vitor Portela. Levanta a mão, ou então levanta aí. Esse jovem talentoso compôs esse novo arranjo, especialmente para essa noite. Cegueira em vista, conversão, foi na cruz, não importa o título que ele tenha, que ele toque o seu coração e que você veja a cruz de Cristo e sinta seu grande amor.
para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Aleluia. O Senhor nosso Deus nos formou para um relacionamento de comunhão íntima com Ele e de adoração como Senhor das nossas vidas. Esse propósito fica visível em toda a sua obra e em toda a sua ação sobre o curso da humanidade. Ao longo de todos os tempos, em seu agir sobre o seu povo e sobre a sua maior obra de transformação que pode haver em nós, a salvação em Cristo Jesus. A intenção do agir de Deus é estabelecer um relacionamento de adoração. Deus nos chama e nos convida a adorar a Ele, mas somente a Ele. O nosso Deus clama por uma adoração em exclusividade. Quando Ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, Ele nos convida para um relacionamento de adoração íntima e exclusiva com Ele. Uma adoração expressa por um viver em intimidade, submissão, rendição e de expressões de amor e obediência a um Senhor que se aproxima de nós. O pecado fez separação entre nós e Deus. O pecado se tornou uma barreira que impedia a adoração de Deus, do homem, chegar a Deus. A tal ponto que, ao estabelecer o seu tabernáculo, Ele coloca um véu de separação, para que naquele lugar somente o sacerdote podia entrar. Havia um véu que separava a comunhão dos adoradores com Deus. Mas quando Jesus subiu na cruz do Calvário, naquele dia, aonde Ele entrega a sua vida por mim e por você, pecador, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Já não há mais separação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O véu se rasgou. Agora nós podemos entrar em adoração, podemos nos achegar em adoração. Agora o pecado, através de Cristo Jesus, já não mais nos impede, porque Ele nos lava com o seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. Não há mais barreiras para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como podemos afirmar claramente o propósito de Deus numa adoração exclusiva a Ele, eu queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 6. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 6. Paulinho, aqui não está funcionando, tudo bem? Obrigado, querida, me ajuda aí, amém? Ao final do culto eu te dou um caldo verde, tá bom? Esse momento marca o momento onde o povo de Deus, liberto do cativeiro do Egito, agora está com Moisés, o seu libertador, diante deles. E Moisés começa a dizer assim ao povo de Deus que agora era liberto, já não eram mais escravos, estavam livres da escravidão do Egito. Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos.
para que os aprendais e cuidais em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, os que hoje aqui estamos vivos. No versículo 4 ele diz: face a face falou o Senhor conosco, no monte, do meio do fogo. Neste tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subiste o monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Eu os tirei do Egito, da casa da servidão. Eles agora estavam livres para a glória do Senhor. Eles já não eram mais escravos, eles eram livres. E é interessante porque ao reestabelecer a liberdade e iniciar o processo de transformação do seu povo, de escravos para livres, o Senhor lhes ordenou os seus mandamentos, iniciando pelo seu propósito eterno de adoração a Ele. E em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 7 a 10, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento de Deus para o seu povo, liberto da escravidão, foi: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. No versículo 9 ele diz: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia! Libertos, libertos, livres. E agora um chamado de Deus: adorem somente a mim. Não tenho imagem de escultura. O coração do Senhor deseja que nós sejamos adoradores exclusivos a Ele. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Quais deuses nós estamos levantando hoje? Talvez o Deus emprego, talvez o Deus dinheiro, talvez o Deus trabalho, talvez o Deus preocupações com o que será amanhã, talvez o Deus meu ministério, eu preciso ter evidência, eu preciso estar em primeiro lugar. Não tenho outros deuses diante de mim. O Senhor continua sendo o mesmo, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele nos diz: não tenham outros deuses diante de mim. Ele nos chama, Ele te chama nessa noite: adore somente a mim. Mas é interessante porque Ele diz também: não farás para ti imagem de escultura, ou seja, adornos externos que não representam aquilo que somente Deus pode adornar em mim e em você pelo agir do Espírito Santo. Deus não busca imagens, Deus deseja criar a sua imagem em nós. Nós somos imagem e semelhança de Cristo, por isso Ele subiu na cruz para transformar o meu coração e o seu coração e refazer a imagem corrompida pelo pecado. Agora, a imagem de Cristo restaurada em mim e em você.
Mas ele diz: não as adorarás, nem lhes prestará culto. Ao estabelecer seus mandamentos, o coração de Deus nos chama de volta ao seu propósito de adoração somente a Ele, como nosso Criador, Senhor e Deus. Jesus, em sua obra redentora, também reestabelece o mesmo propósito na nova aliança por seu sangue. Cristo nos liberta e possibilita uma nova criação, assim como o povo de Deus foi liberto no Egito e Moisés se tornou o seu libertador. Jesus Cristo nos libertou pelo seu sangue. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos daquilo que nos prendia. As amarras que nos prendiam já foram desfeitas para a glória do Senhor, e agora eu e você somos livres. Mas assim como o Senhor usou a boca de Moisés para dizer para eles: voltem a mim, adorem somente a mim, prestem culto somente a mim, porque eu sou o Senhor, zeloso. Da mesma forma, Jesus Cristo subiu na cruz do Calvário, entregando a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos adorar somente a Ele. Hoje, o Senhor nos trouxe à memória aquilo que nos traz esperança. Quantos não se alegraram dizendo: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois por ele seguro serás. Sabe, queridos, para nós isso não é apenas um hino, marca a nossa história como igreja. Quantos domingos nós não víamos o pastor João à frente da igreja, com os braços fazendo aquela dança que só o pastor João sabia fazer, do solta ao cabo da nau. Ah, irmãos, quanto essa música, esse louvor aqueceu meu coração. Eu me lembrava do pastor João, com um sorriso, perfumado, muitas vezes de toga, mas ali: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Sabe, irmãos, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a retornarmos a um lugar aonde a adoração é somente a Ele, para que a minha vida e a sua vida sejam a expressão de adoração ao Senhor. Por isso Ele entregou a vida dele naquela cruz por mim e por você. E é interessante porque nós hoje ouvimos hinos e cânticos que demonstram a obra de amor e misericórdia de Deus por nós. Hinos e cânticos que louvam a Deus por suas obras em nossas vidas. Mas o chamado de Deus para os seus adoradores não mudou. Jesus afirma este chamado quando Satanás se aproxima dele no deserto. E ali, 40 dias, em jejum, Satanás tenta Jesus. Em uma das suas tentações, Satanás olha para Jesus, leva ele até o cume do monte, e ali ele diz: eu te ofereço agora a glória deste mundo, basta que você me adore. Olha o convite de Satanás: eu te darei a glória deste mundo, basta que você me adore. Todas as vezes que nós olhamos para o mundo e adoramos o mundo, adoramos aquilo que está nas mãos de Satanás.
Mas Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 10, respondeu a essa tentação dizendo: porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Eu não sei aonde está o seu coração hoje. Talvez o seu coração esteja preocupado demais com as coisas do amanhã. Talvez você esteja preocupado demais com como as coisas serão daqui para frente. Talvez as circunstâncias adversas estão abatendo o seu coração, a sua casa, a sua vida, a sua família. Mas eu quero dizer para você que assim como o nosso Redentor vive, eu tenho a certeza que Ele se levantará em favor daqueles que o amam e o buscam. E quando nós o adoramos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, retornando ao chamado de Deus, somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestará culto. Talvez você esteja muito rendido às coisas deste mundo. As coisas deste mundo têm brilhado no seu coração. Mas eu quero dizer para você, há um brilho que este mundo não consegue ofuscar, que é o brilho da cruz de Cristo. Por isso, é um brilho que o ouro e a prata não compram, que só é comprado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Ele pagou o preço por mim e por você. Quando Ele, depositando a sua vida em sacrifício, disse: está pago, está consumado. Aquilo que nos prendia já não nos prende mais. Lembre-se disso. Meus irmãos, não permitam que outros deuses tomem o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Que nós possamos renunciar às glórias deste mundo para declarar que só há um Deus digno de exaltação, digno de adoração, e que somente a Ele eu e você louvaremos, cantaremos e viveremos para Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Uma noite muito especial de adoração, de alegria. A Bíblia diz assim: está alguém entre vós alegre, cante louvores. Portanto, uma noite de adoração, uma noite de glorificar o nome do Senhor. E eu queria convidar você a cantar conosco essa última canção. Gostaria que você se colocasse em pé nesse momento, e que nessa hora você pensasse em pelo menos alguma coisa que Deus fez na sua vida, que você pudesse expressar nessa noite a sua gratidão a Deus. Você tem saúde? Deus supriu a sua vida? Deus lhe deu o livramento essa semana? Foi Ele que guardou o seu lar? Foi Ele que conduziu os seus filhos? Então a Bíblia diz, se você quiser cantar, você tem muitos motivos de expressão de louvor nesta noite. Estamos chegando ao final deste culto inesquecível, uma noite em que as notas musicais nos transportaram por séculos de história, fé e devoção. Cantando esses hinos, relembramos os grandes feitos do Senhor na vida de tantos homens e mulheres que ao longo dos séculos, inspirados pelo Espírito Santo, deixaram registrados seus testemunhos de coragem, vitórias, através de lindas composições musicais. São canções que cruzaram os oceanos e ganharam sotaque e a alma do povo brasileiro, transformando-se em hinos eternos que motivaram e sustentaram nossos pioneiros e que continuam vivos até hoje em nossos corações. Eles jamais
devem ser esquecidos, pois falam da nossa própria história, que cada mensagem cantada hoje aqui, desde o clamor de coragem dos guerreiros, até a certeza de salvação encontrada na cruz, permaneça ecoando em nossas vidas nos dias que virão. E para terminarmos esse tempo tão expressivo de adoração, gostaríamos de cantar juntos outra canção que tem marcado gerações e nos faz lembrar que o Rei está voltando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Cristo vem buscar os seus lavados, os seus remidos. Se você pode glorificar o Senhor, levante as suas mãos aos céus agora e glorifique a Ele, dizendo: eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor, amém.